E isso é uma coisa que a gente precisa voltar a normalizar, né, porque eu acho inadmissível e a gente tratar isso com tanta naturalidade, que torcidas têm que ser separadas por grades, tem que pôr grade, tem que ter pôr polícia, tem que pôr segurança, não pode, assim, beleza, os esmeraldinos ficam de cá, os vilanovenses de cá e pronto, só aquilo, só para assistir o jogo junto com o torcedor que torce pelo seu mesmo clube e fechou. Mas hoje é difícil a gente ver a gente ter olhar isso e tratar isso como algo palpável, infelizmente. Mas tomara que ao longo do tempo a gente consiga evoluir socialmente de novo para ter esse convívio, aí seja o convívio futebolístico, seja o convívio religioso, seja o convívio político, porque hoje eu estou vendo muita gente investindo no atrito. Tem gente, inclusive, que ganha a vida no atrito. Conseguiu ver parte ou jogo do Atlético contra a Jataiense? O microfone, Ana. Acho, acho que a Ana está sem Estava, micro. Ah, não, agora sim. estava aberto e eu fechei. Por causa da chuva, bate aqui no telhado e acaba fazendo barulho. Eu fecho para não atrapalhar. Jolie, eu vi ali o primeiro tempo do jogo do Atlético. E foi você que selecionou um dos piores jogos aí para acompanhar a partida do Dragão. Já haviam sido realizadas três, você ainda não tinha feito a cobertura, atirando o clássico, pegou o Jataiense e Atlético e eu acho que você foi premiado, Gerli. O Atlético foi muito abaixo da crítica, muito irregular, completamente descaracterizado. Parecia que era outro time, sendo bem honesta. Não passava a impressão nem que o time da primeira rodada era o time que estava em campo ali. Não conseguiram entender, e de fato, né, aí no segundo tempo eu apenas vi os melhores ou piores momentos por parte do Atlético e os relatos de vocês que assistiram, eu não consegui entender o que aconteceu, que descaracterizou tanto. E também destaco aí a entrevista desconexa do Lacerda. Não foi pelo menos o primeiro tempo, o que o Lacerda narrou não foi o que eu assisti. Aí tem alguém está errado. Eu acho que não sou eu. Mas enfim, foi um jogo bem abaixo do Atlético e precisa se recuperar. Mas principalmente eu gostei de uma expressão que o Emerson usou no pós-jogo, e ontem também no debate, que são as luzes do painel ligando, né, Gerli? Eu acho que o Atlético vem mostrando essas luzes ligando. Falta de opção para o técnico, algumas convicções que poderiam ser modificadas e não foram ainda. E o Lacerda precisa aprender essas lições o mais rápido possível. Porque se tem uma coisa que nós sabemos do Atlético, é que a paciência é curta. Eu, como você citou, né, eu trabalhei nesse jogo ontem do Atlético aqui para o Futebol 62, até para a gente fazer o pós-jogo. Obrigado ao torcedor rubro-negro por toda a audiência que nos deu ontem no pós-jogo aqui de Jataiense e Atlético. Apesar da derrota, né, o torcedor rubro-negro em peso acompanhando a nossa programação aqui no Futebol 62. Eu achei o primeiro, assim, o Atlético poupou dois jogadores, Igor Henrique e Guilherme Marques, mas eu achei que, assim, o resultado foi muito, assim, o prejuízo foi muito além de apenas dois jogadores, sabe? O desempenho do Atlético foi muito abaixo de quem tirou dois jogadores do time. Eu não consegui ver qualidade no jogo do Atlético, nem qualidade tática, nem qualidade de estratégia, nem qualidade técnica. A Jataiense, ela sufocou o Atlético nos primeiros minutos. Sabe aquele jogo assim, quando um time menor vai jogar contra um maior lá no estádio dele? Vou te dar um exemplo. Sei lá, o Uberaba vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Aí o Cruzeiro dá aquele abafa no Uberaba, assim, de 10 minutos, um abafa mesmo assim, faz o gol. Me lembrou isso. Era como se o Atlético fosse o time pequeno do confronto, sabe? A Jataiense deu um abafa no Atlético, um abafa mesmo, e pressão e marcação alta, e roubando bola e pondo bola na área e finalizando o gol, até que saiu o gol. Isso tudo com 6 minutos.
antes do gol que saiu aos 6 minutos, de 5 para 6. O gol sai, não tinha nem dado 6 certinho ainda, ainda era 5 minutos. A Jataense tinha desperdiçado 2 oportunidades antes do gol. Então aí ela fez 1-0, falou: agora, Atlético, agora é você que vai jogar. E a Jataense ficou lá atrás, o Atlético não conseguia criar, muito burocrático, muito lento, muito arrastado, não tinha força pelos lados, e a Jataense para jogar no contra-ataque. O Atlético conseguiu colocar uma bola na trave, num bate-rebate dentro da área, o Alanzinho acertou o travessão, mas a Jataiense roubando a bola e saindo no contra-ataque a todo momento. O que faltou foi a Jataiense encaixar o contra-ataque para fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo. Logo no início do segundo tempo, o Lacerda faz 3 modificações no Atlético. A princípio, essas modificações não surtiram efeito. O jogo seguiu muito parecido e a Jataense, aí num contra-ataque muito bem construído, o Bruninho perdeu cara a cara com o Paulo Vitor, que poderia ter sido o segundo gol. Cara a cara mesmo. Jogada construída ali outra vez pelo lado direito do ataque da Jataense e o Bruninho acabou perdendo. O Jean Dias foi expulso. Até acho assim que ele talvez não tenha tido a intenção de acertar o jogador da Jataiense, mas ele não olhou para o lance, né? Assim, parece que a concentração estava baixa dentro do lance, foi expulso. Logo em seguida a Jataiense faz o segundo gol, num lance que o Atlético errou 3 vezes. O Atlético tinha posse de bola, errou. Depois de errar, o Atlético perdeu a dividida. Depois de perder a dividida, o Atlético errou na marcação. Aí tomou o gol, né? Porque com tanto erro seguido numa Ele jogada só, você acaba tomando gol, sim, Ana. Essa questão do Jean Dias é como que a imagem às vezes revela, né? Essa questão de teve intenção ou não. Eu estava na cobertura do jogo do Goiás, né, na hora. E aí me mandaram no WhatsApp, o Jean Dias foi expulso e o print do momento em que ele faz a entrada. Na hora, a minha interpretação foi que ele teve intenção e foi uma agressão. E agora você fazendo esse relato já mostra algo totalmente diferente, né? Então, como que o jogador acaba sendo imprudente em um lance? Exatamente. E aí o Atlético faz o segundo, o Ajataense faz o segundo, aí o Atlético se perdeu completamente em campo, tomou o terceiro. Depois que tomou o terceiro, a Ajataense criou outra grande jogada com o Paulo Vitor, evitou o quarto, que aí já era esculacho, né? O quarto já era esculacho. Aí os 30 minutos a Jataense estava tocando a bola e o torcedor gritando olé mesmo, olé, olé, olé. Quem é que podia imaginar algo como isso? E aí, já nos minutinhos finais, ali depois que a Jataense só queria ficar com a bola, não queria atacar mais, o Atlético conseguiu levar perigo, fez um gol e levou muito perigo em outra jogada com o Kevin Ramírez. O gol foi marcado pelo Romão. E aí o Lacerda, quando vem na coletiva pós-jogo, ele colocou o jogo como um jogo equilibrado, que a Jataense tinha aproveitado muito bem as oportunidades e o Atlético não foi esse jogo, né? Não foi esse jogo. A Jataense teve muito mérito na vitória sobre o Atlético. O Atlético ficou devendo, mas a Jataense fez um grande jogo, camisa 8 da Jataense, acabou com o jogo, Jason. Ele participou dos 3 gols, distribuiu bola, sofreu falta. Ele foi o dono do jogo, dono do meu campo mesmo, dono do meu campo no jogo. O centroavante da Jataense, o Paulinho, muito bom jogador. Lateral esquerdo, Ian Barreto, bem. Pelo lado direito, o Richard ganhou todas que ele quis do Guilherme Lopes, foi para cima e ganhou. Depois o Romão veio, a Jataense conseguiu continuar construindo ali pelo lado direito. Então, sem dúvida, uma vitória importante da Jataense. E o Atlético, que eu vim elogiando o Atlético defensivamente, ofensivamente o Atlético vinha deixando a desejar em alguns momentos, mas defensivamente eu vim elogiando. Teve a pior partida do Atlético defensiva desse campeonato. O Atlético sofreu muito, tomou 3 gols e poderia ter tomado mais. A Jataiense ontem, ela fez. Claro que você tem aquele dia que as coisas dão certo para você, e tem dia que não dão certo para você, mas não há como questionar os méritos da Jataiense nesse jogo. E achei no pós-jogo, Ana, achei o Adson bastante, em relação ao momento, eu achei que ele opinou no jogo de ontem pensando muito no jogo de domingo, sabe? Para mim foi essa situação. Ele olhou para domingo, clássico, fora de casa, muita rivalidade, e aí ele deu uma amenizada nas críticas, sabe? Aí falou do gramado, do tamanho do campo, falou que foi um dia ruim, foi um acidente, um percalço
da vida, né? Então eu achei que ele deu uma amenizada muito pensando no jogo contra o Clássico, no jogo contra o Vila no Clássico de domingo lá no Oba. Como é que você viu essa entrevista do Watson? Concordo, Girli. Eu vi o Watson muito cauteloso, é a palavra que acho que resumiria o Watson para falar do clássico e também do elenco. Eu vi ele cauteloso, para não esticar muito a corda e nem deixar ela frouxa. Ele tentou usar a temperança ali para ligar os jogadores no clássico. Agora, eu quero saber qual vai ser a conversa no se tivesse como, né, qual foi a conversa no vestiário. Porque, de fato, não foi uma atuação que passa uma boa impressão perto de um clássico e que vale tanto para o Atlético, em termos de moral, para a sequência do próprio Rafael Lacerda, e se o Watson vai manter esse termo neutro. É uma curiosidade que eu tenho. E em caso de insucesso do Atlético, é, eu vejo muito a temporada de 2025 se repetindo. Aí eu não sei se você concorda comigo nisso. É tem algumas diferenças, por exemplo, o início de 25, o atleta demora muito para contratar. Eu lembro que o torcedor até ficava pegando o pé, que não estava contratando, não estava contratando. Dessa vez o Atlético já contratou mais, né? O Atlético, inclusive, é o time da capital que mais contratou nesse início de ano. O Vila contratou primeiro, mas o Atlético contratou mais até agora. Mas o torcedor, ele carrega isso, né? O torcedor, quando tem o Réveillon ali, ele não esquece o ano passado. Se ele tiver muito alegre com o time dele, ele mantém. Aí ele tem um saldo mais positivo. Se ele tiver muito contrariado, ele tem um saldo mais negativo. Então, eu vejo o torcedor do Atlético preocupado, sabe? Tanto que o nosso pós-jogo aqui ontem foi um termômetro muito bom disso. Torcedor preocupado. Eu vi o torcedor criticando o Watson, o Lacerda, as contratações e a qualidade dos jogadores. Então, assim, sobrou para todo mundo, né, nessas críticas do torcedor em relação à situação do Atlético dentro do campeonato. Mas a gente vai continuar acompanhando, vamos fazer toda a cobertura do Dragão aí nesse pré-jogo, né? Domingo tem Vila Nova e Atlético lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Vamos